Give me a beat, I need it. Quando eu faço movimento, As estações do Metropolitano de Lisboa não escapam ao grafite, mas mais importante do que marcar as estações com assinaturas ou pseudónimos, certos grupos cobiçam as próprias carruagens. Para os amantes da modalidade, não há nada mais forte do que grafitar o metro. A proeza implica a violação da propriedade e o crime de dano, mas para os rapazes tudo não passa de uma prova de coragem e capacidade de organização. Juntamos assim um ou dois, vamos e tentamos, entrar lá para dentro. Às vezes, a maior parte das vezes existem portas difíceis de abrir. Nós vamos assim melhorando as nossas técnicas para abrir assim as portas. A intrusão decorre pela madrugada. Ao longo de 40 minutos trocam-se poucas palavras, enquanto se esvaziam as latas de spray. Paixão pelo grafite, aliada ao gosto pelo risco. Acho que sim, acho que é bastante importante. Acho que todos sentem aquela necessidade de às vezes correr um bocadinho de risco para talvez a vida ganhar um bocadinho mais de valor e realizarmos a nós próprios. Acho que sim, que é importante. No grupo há sempre alguém que fotografa ou filma. Gravações, como a que vemos, são afinal de contas a prova do êxito alcançado. Ao fim e ao cabo, imagens que as câmaras de videovigilância não conseguirão captar. As vigilâncias nunca são perfeitas e efetivamente estamos melhorando também nessa matéria. Ao nível dos comboios, a visão dos grafites não é sentida pelo nosso público porque, dispondo nós de alguma reserva de material circulante, os comboios grafitados durante a noite são retirados de serviço de manhã, substituídos por comboios não grafitados e posteriormente em oficina é feita a limpeza e a remoção do grafite. No ano de 2002, entre janeiro e outubro, foram grafitadas 92 carruagens. Este tipo de grafite, conhecido por bombing, por ser rápido e arriscado, é executado nas estações terminais onde se guardam os comboios. Os grupos, os crews, para usar o termo inglês habitual, rivalizam entre si. Muitas destas pinturas acabam por ser exibidas na internet em endereços especializados em grafite. Quase sempre os autores escapam ilesos. Enquanto isso, a empresa do Metropolitano gasta 150 mil euros, ou seja, cerca de 30 mil contos por ano, a limpar as estações e as carruagens vandalizadas. A limpeza à base de produtos químicos é executada por firmas especializadas que, entretanto, se implantaram no mercado. A verdade é que o problema do grafite se agravou nos últimos 2 anos. Tudo o que envolva a circulação de comboios parece condenado ao grafite. Na área da Grande Lisboa são muito afetadas as linhas suburbanas, Norte, Cascais, Sul e Sintra. Apenas a linha do Oeste tem sido poupada. A solução mais simples é tornar a pintar o que foi vandalizado. Assim acontece na estação da Bobadela. Entre os praticantes de grafite, as assinaturas são conhecidas por tags, um termo inglês novamente que significa etiqueta. Nas estações, o problema tornou-se visível em 1994. Por diversas vezes, a Refer conseguiu identificar os prevaricadores. Levados a tribunal, acabaram por ser condenados ao pagamento de uma multa. As estações são o que a gente sabe, o que a gente vê, e efetivamente a falta de pessoas nos locais gera. Enfim, é mais fácil fazer os grafites. Espaço de liberdade para outros. Absolutamente. A iluminação é fundamental, no caso da noturno, não é? Normalmente isto é feito à noite, às escondidas, o que também daí se pode verificar que não é uma situação de muita legalidade, pelo menos não é bem vista. Havendo mais iluminação e pessoas, é natural que decresça
grafitagem. Para o público, grafite é tinta no local errado. Mas para os autores das pinturas, estações e comboios, movimentam muita gente e acabam por ser o meio ideal para a exibição da arte. Na CP, os responsáveis admitem que não é fácil fazer o retrato robô dos infratores. Tudo que seja movimento e sítios perigosos que eles possam causar acidentes, inclusive para eles próprios, eles aí tentam mostrar as suas habilidades. Acha que são marginais as pessoas que fazem estas coisas? Nem tão pouco se aproximam dos marginais. Se é que estou a entender bem o que quero dizer com a palavra marginal. Portanto, nada de marginal existe nisto. Dois amigos. Um deles estuda, mas trabalha para pagar a escola. O outro está empregado na empresa do pai. Ambos fazem bombing, grafite em comboios. Numa recente incursão à Espanha, algo correu mal. On, de fato vermelho, foi preso. Para sair em liberdade, a família pagou uma fiança de 9.000 euros. A experiência em caças não foi nada agradável. Apareceu muita gente, seguranças, polícia. Não me apercebi que eles tinham chegado. E estava dentro do muro, dentro da estação. Quando saltei o muro, já tinha lá um carro à minha espera que me perseguiu. Ainda consegui fugir durante alguns 200 metros, mas era uma estrada com muros à volta, não dava para fugir para o outro lado. Quando arranjei um sítio para saltar, saltei, mas era um descampado, não havia nada a fazer. Então... Qual é que é a sensação? Foi a primeira vez que você apanhado? Foi. Qual é que foi a sensação? A sensação é sei lá... É má, não é? É um bocado má. Em Espanha, On foi considerado perigoso e obrigado a passar 4 dias na cadeia até ser paga a fiança. Aguarda agora pelo julgamento. Pintar em propriedade alheia em Portugal também é crime, mas a tolerância é maior. Assim, em Lisboa, como em outras cidades do país, o grafite tem invadido o espaço público. As pinturas atraentes, quando novas, degradam-se com facilidade. Sabe-se ainda que atrás de um grafite vem sempre outro, como que numa guerra de espaços indecifrável para o cidadão comum. Um sentimento de insegurança invade as pessoas quando percorrem ruas marcadas por assinaturas ou tags. As habilidades prefazem o crime de dano patrimonial, podendo ir, nos casos mais graves, até aos 8 anos de prisão. Mas é preciso que o autor da pintura seja identificado e que o lesado apresente queixa. A pena pode ser uma multa, até porque a comunidade, apesar de se tratar de um crime de dano, parece-me que não atribui um nível muito grave à prática deste tipo de crime, de modo que parece um pouco escusado estar a colocar jovens nas prisões pela prática deste tipo de crime. Sim, às vezes não são muito jovens, mas normalmente são indivíduos relativamente jovens, embora maiores de idade, mas que por este tipo de crime não parece que justifique estar a encarcerá-los juntamente com outro tipo de autores de crimes mais graves. Em Lisboa, nas Amoreiras, encontra-se uma das paredes mais importantes do grafite nacional. Sobre esta matéria há uma série de ideias feitas que não correspondem à realidade. É preciso ver o que sabemos de facto sobre a pintura em spray. Há quem julgue, por exemplo, que o grafite tem uma mensagem. Ninguém melhor para nos explicar o que se passa do que Vasco Teixeira Rodrigues, organizador de eventos com grafite. A parede das Amoreiras é um Hall of Fame, que em inglês significa Passeio da Fama.